Mas tem um outro ponto que eu acompanho muito nos seus posts e que você defende como um pilar, né? Que é o jejum. E aí eu peguei um trecho teu hoje falando que o jejum ele é muito importante. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo um encurtamento dos telômeros. Fala assim, olha, se tem uma coisa que ajuda muito no não encurtamento dos telômeros, e tá de graça, né? Então não é um suplemento, não é uma terapia injetável, não é uma consulta, não necessariamente é uma consulta, está à disposição de todos, é o jejum. Por que o jejum apoia tanto o nosso processo de longevidade, na tua visão? Engraçado, né? Hoje eu tava treinando de manhã com meu marido, 5 horas, e ele falou pra mim, amor, me fala sobre geroprotetores. Aí nós começamos a conversar e eu falei, olha, você quer saber qual é o maior geroprotetor que tem? Ele falou, metformina. Eu falei, não, jejum. Aí, O que é... o que é geroprotetor? Geroprotetor é qualquer substância ou qualquer atitude, digamos assim, que interferem na cascata do envelhecimento humano, fazendo com que esse envelhecimento ocorra de uma maneira mais lenta ou mesmo revertendo esse envelhecimento. Legal. Tá? E o jejum, quando eu monto essas aulas, que eu procuro os artigos ali falando dos geroprotetores, né, que os médicos querem saber quais são os remédios, né? Então, assim, ó, praticamente em 100% dos artigos sobre geroprotetores está lá o jejum, porque ele é o maior geroprotetor que tem. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque o nosso DNA foi feito para viver assim. Quando a gente evoluiu ali enquanto Homo sapiens, homens das cavernas, a gente vivia como? Em jejum. A gente acordava, ia caçar em jejum, ou seja, fazia exercício físico em jejum, né? Aí quando comia o quê? Carnes, gorduras da caça, alguns vegetais que estavam ali penduradinhos na árvore, enterrados no chão, respeitando a sazonalidade e tudo mais. E muitas vezes tinha neve, muitas vezes passava-se privação. Então, o nosso corpo ele é preparado para viver em jejum, porque às vezes você tinha caça um dia, daí você ficava uma semana sem, ou 2, 3 dias sem, ou tinha 2 dias seguidos. Então, o nosso corpo foi feito para viver assim. E quando você está em jejum, você ativa, você dá um susto no seu corpo. Ó, célula, não tem nutriente aqui. Então, ele ativa uma via metabólica, que é a via da longevidade, que chama AMPK. Quando ativa essa via AMPK, ela faz várias coisas, mas a primeira coisa que ela faz é fazer com que o nosso corpo coma as suas próprias células velhas e senescentes. Então, aquelas células velhas, disfuncionais, que eu chamo de células zumbi, porque elas não funcionam, mas elas não morrem, elas ficam ali contaminando as outras, o jejum começa a fazer isso, chama autofagia, começa a eliminar essas células senescentes. Isso rejuvenesce, faz reversão do envelhecimento, né? Isso é uma das coisas que o jejum faz. Além disso, o jejum também ativa uma enzima chamada telomerase, que realonga telômeros. O jejum também ativa algumas vias metabólicas que estão relacionadas ao fortalecimento das nossas defesas antioxidantes, como a via FOXO e NRF2. Ativa sirtuínas, que são muito implicadas no envelhecimento, porque elas é que mantêm a comunicação entre o DNA do núcleo e o DNA da mitocôndria. Isso é muito importante. Então, o jejum é um geroprotetor bem completo. E é uma coisa grátis, né? Facilita a vida da gente. Pede disciplina, né? Porque você nem pensa em comer, você está ali trabalhando, te dá muita energia, porque quando você está em jejum e você já é adaptado, lógico que você vai passar por uma fase de adaptação. Mas quando você já é adaptado e seu corpo entra numa situação que a gente chama de flexibilidade metabólica, que é como nós nascemos. Mas aí quando você começa, come muitas vezes por dia, come carboidrato, você esquece como que é fazer energia a partir da gordura. Você só sabe fazer a partir do carboidrato, que é mais fácil. Mas quando você sabe como tirar energia a partir da gordura, aí você começa a produzir uma coisa chamada corpos cetônicos, que o nosso corpo ama, principalmente nossos neurônios. Então, você está mais energético, mais foco, mais concentração. Eu, por exemplo, quando eu dou aulas longas, assim, eu sempre estou em jejum, porque eu me sinto melhor assim. Eu realmente todo mundo funciona muito melhor em jejum. Lógico que você vai passar por uma fase de adaptação, principalmente se você for uma pessoa, e a maioria das pessoas, infelizmente, hoje em dia, tem uma coisa chamada resistência insulínica. Mas o melhor tratamento para resistência insulínica é o jejum intermitente. A resistência insulínica é que vai provocar lá na frente o diabetes? Sim.
Só que ela não provoca só isso, né? O diabetes é o ponto final ali, um dos pontos finais, né? Que é uma falência do pâncreas. Mas quando você tem uma resistência insulínica, significa que sua insulina, que é um hormônio importantíssimo, é um hormônio anabólico, ele ajuda a construir massa muscular, ele ajuda a colocar o açúcar dentro da célula. Só que a gente tem esse hormônio justamente porque quando a gente era homem das cavernas, a gente precisava de um mecanismo para guardar energia. Então, uma das ordens que a insulina dá é guarde, armazene, ou seja, engorde. Então, se você tem uma insulina alta, a ordem que ela está dando é para você guardar aquilo na forma de gordura e ela bloqueia a queima de gordura, porque ela entende que você está passando privação. Nosso corpo não entende uma insulina alta. Porque quando você era homem das cavernas, você nunca ia ter uma insulina alta. Porque você comia muita carne, muita gordura, que normalmente não altera a insulina, o carboidrato era pouco que estava ali, e você fazia jejum. Então, o nosso corpo não entende uma insulina alta. E quando você começa comer de 3 em 3 horas, que no meu ponto de vista é o maior equívoco da nutrição do século passado. Então, você deixa a sua insulina alta, cada vez que você come, sobe a insulina. Então, se você come 3 em 3 horas, sua insulina fica alta o dia inteiro, né? Isso gera um erro metabólico que cada vez você vai precisar de mais insulina para fazer o mesmo trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem resistência insulínica, funciona bem a insulina. Se você comer uma frutinha dessa, eu vou liberar ali 2 insulininhas, coloca esse açúcar dentro da célula e tá tudo certo. A pessoa que tem resistência insulínica, se comer a mesma frutinha, vai precisar de 100 insulinas. Só que quando você tem 2 insulinas, ela tá tranquila, ela não vai mandar você guardar gordura. Mas quando você tem 100, ela vai mandar você guardar gordura e vai bloquear a queima de gordura. E aí você precisa de energia. Se você faz regime, o que acontece? Você começa a comer menos, mas você não queima gordura, aí essa resistência insulínica fica mandando mensagem para o seu cérebro de compulsão por carboidrato. Come. Se você não comer, ele vai queimar músculo. Em vez de queimar gordura, que músculo é tecido nobre, a gente não tem que queimar músculo, né? Então, tratar a resistência insulínica é muito importante nesse cenário de longevidade, porque ele leva a uma situação chamada inflamação crônica subclínica. Eu não vou explicar isso aqui porque é mais para médico, mas esse erro metabólico que acontece ali é justamente para que sobre mais açúcar no sangue para alimentar o nosso exército do sistema imunológico. Porque essa inflamação crônica subclínica, ela é silenciosa, de baixo grau, você nem sabe o que está acontecendo ali, só se você fizer os exames do sangue. Só que o seu sistema imunológico está ali ativado para te proteger, porque tem citocinas inflamatórias, então ele está ali de alerta. Só que ele consome muita energia. Então, para sobrar mais energia para esse exército, esse erro metabólico acaba deixando sobrar mais açúcar no sangue e falta para algumas outras funções. Isso gera uma situação metabólica muito ruim, que pode levar não só a um diabetes, mas a um Alzheimer, que é o diabetes do cérebro, né? Pressão alta, todas essas doenças crônicas do envelhecimento. Infelizmente, é o mal do século, né? Na tua visão, o jejum é para todos? Aí eu vou emendar 3 perguntas numa só, posso? Pode, claro. Se é para todos. Se na tua prática clínica, você fala assim, olha, existe um período de adaptação. Em média, qual o tempo de adaptação que você observa? E o terceiro, que é um ponto importante, é ao quebrar o jejum. Porque dentro de tudo que você está me falando, acho que se eu comer uma fruta depois de 18 horas de jejum, mesmo que fruta possa ser algo saudável, por ser um carboidrato, talvez não seja um bom caminho. Consegue dar uma dica para o pessoal que está nos acompanhando? Sim, então vamos lá. Para todo mundo, teoricamente sim, se a gente pensar no homem das cavernas, as grávidas faziam jejum. Mas, por exemplo, se eu pegar hoje uma grávida que nunca fez jejum, eu não vou orientá-la a começar a fazer jejum numa gestação. Se ela já for adaptada ao jejum, ela pode manter na gestação, desde que ela consiga comer o suficiente de calorias e de nutrientes para fazer aquele novo ser, né? Fora isso, é para todo mundo, tá? Até a criança pode fazer jejum, sim, mas precisa se adaptar. Porque nosso DNA foi feito para viver assim. Na verdade, comer no máximo 2 vezes por dia. Ninguém precisa comer mais do que 2 vezes por dia. Garanto isso para você. Ninguém. E talvez até uma, dependendo. Tá? Ou talvez nenhuma se tiver jejuando. Ou talvez nenhuma se tiver jejuando. Então, assim, essa é a primeira pergunta. Então, é para todo mundo. A grávida tem essa exceção. O câncer.
se indica jejum no câncer, tá? Então, já tem vários estudos mostrando que pacientes que têm câncer e fazem jejum de 72 horas, por exemplo, antes da quimioterapia, essa quimioterapia vai ter um efeito muito melhor. Essa quimioterapia vai atingir muito menos as nossas células saudáveis, que você sabe que isso é um problema sério dos tratamentos de câncer, porque a pessoa morre do tratamento, né, do câncer. Exatamente. Né? E ele vai ter um efeito, vai fortalecer o seu sistema imunológico, que é importantíssimo para nos defender do próprio câncer. Então, o jejum é indicado para várias doenças. Por exemplo, quem tem diabetes tipo 2 pode fazer jejum? Não, deve fazer jejum. Porque ele vai tratar o seu diabetes tipo 2. Você consegue reverter um diabetes tipo 2 com jejum. Você consegue deixar de ser diabético fazendo jejum. Demora uns 2 anos, mas não é só jejum. A gente tem que botar o tipo de dieta também junto ali. Mas não falei de remédio. Falei de jejum e tipo de alimento. Sim. Tá? Para você reverter uma doença tão grave, né? Então, o jejum é para todo mundo, inclusive e principalmente para os doentes. Hipócrates já dizia isso. Quando você está doente, jejua. Por que jejua? Porque quando você jejua, além de você fortalecer o seu sistema imunológico, você dá tempo para aquelas vias metabólicas todas funcionarem para te defender, em vez de ficar fazendo digestão. Porque fazer digestão gasta energia. Entendeu? Bem observado. E quando você jejua, você dá um susto no seu corpo. Então, vamos pensar assim. Jejum é uma hormese. O que é hormese? É um desafio biológico curto e positivo, tá? Então, quando você jejua, é como se você falasse assim, você fosse Rússia e Ucrânia. Rússia vai invadir a Ucrânia. O que a Ucrânia vai fazer? Fortalecer o seu exército. Puxa, vou ver minhas armas aqui, como é que estão, o meu pelotão. Se tiver alguém doente nesse pelotão, vou fazer o quê? Vou tirar fora, vou botar o povo mais forte aqui, não é isso que faz? Mesma coisa no nosso corpo. Quando ele sente uma ameaça, ele fortalece o nosso pelotão, que é o nosso sistema imunológico. Neutrófilos, linfócitos, células dendríticas, tudo isso. Interleucina A, todo o nosso pelotão de defesa, ele fortalece. Então, por exemplo, lembra que eu falei que ele faz autofagia? Sim. Ele pega aquelas células de defesa que estão tudo baleadas lá, meio velhas já, manda todo mundo embora, deixa um sistema imunológico novo ali. Então, o jejum faz isso, e por isso, na vigência de uma doença, de qualquer doença, aguda ou crônica, ajuda. Olha, né? Que interessante. O pessoal costuma comer mais nessa época. Exatamente. Né? Eu que sou casada com um descendente de italiano, que tudo é comida, que tem que comer, tem que comer, tem que comer. Mas hoje em dia, meu marido faz jejum também. Então, é para todo mundo, inclusive para os doentes e principalmente, né? Quem tem resistência insulínica, o melhor tratamento é o jejum. Aí você me perguntou, como quebrar o jejum? Isso é um ponto muito importante. Então, assim, normalmente eu oriento que não se quebre o jejum com carboidrato. Por quê? Porque uma das coisas que o jejum faz é tratar a resistência insulínica. Quem desenvolve a resistência insulínica não é o excesso de carboidrato? Então, quando você fica, por exemplo, 18 horas em jejum, você deixa a sua insulina quieta lá. Aquele erro metabólico vai indo embora, ela vai voltar a trabalhar bem. Só que se quando quebra o jejum você bota um açúcar, mesmo que seja uma fruta, não é legal. Então, o que é legal? Você quebrar o jejum com proteínas e gorduras boas. Então, carnes, qualquer tipo, ovo, abacate, castanhas, azeite, essa coisa toda aí. Aí você coloca a fruta de sobremesa. Sempre é legal você colocar uma fruta junto com a alimentação, porque a fruta tem muito açúcar. E é um tipo de açúcar chamado frutose, que é o mais difícil da gente metabolizar. O excesso de fruta é ruim também, o excesso, tá? Então, colocar fruta de sobremesa pode ser uma boa prática, beleza? No caso do diabético, além de fazer o jejum, seria muito interessante, se ele quiser se curar desse diabético, ele fazer uma dieta cetogênica, que é uma dieta que tem ali 70% de gordura, 25 de proteína e 5 de carboidrato só. Se ele fizer isso ali 2 anos, junto com o jejum intermitente, ele zera a vida dele. O pâncreas volta a funcionar normal, tá? E isso porque a gente não falou nem de célula-tronco ainda. A gente está falando só de estilo de vida. Não estou falando de remédio, não estou falando de metformina, suplementou nada disso, tá? E por último, como fazer o jejum? Como se adaptar? Então, depende. Se você é aquela pessoa que ainda come errado, o que é comer errado?
come muito alimento industrializado, processado, toma refrigerante, a primeira coisa a fazer é isso, é começar a comer certo. O que é comer certo? É comer comida de verdade. O que é comida de verdade? O que Deus deu pra gente, ou seja, o que nasce, o que tem vida, tá? Então, como diz o Rafa, que é meu personal media, ele fala, é planta e bicho, né? Então, assim, é lógico que morando no planeta Terra, é praticamente impossível você conseguir isso 100% das vezes. Mas o máximo que você conseguir de planta e bicho é melhor, tá? Então, eu costumo brincar assim, ó. Vai comer, você se pergunta, esse troço estava pendurado na árvore? Estava enterrado no chão? Estava pastando? Não, então não é comida. Por exemplo, você nunca viu um pãozinho francês pendurado na árvore. Infelizmente. Nem uma latinha de whey. Nem um brigadeirinho, nada disso. Né? Então, às vezes, até coisa que a gente acha saudável, não é saudável. Uhum. As exceções, para que elas ocorram, tem que ocorrer a regra. Então, para você comer uma sobremesa de vez em quando, você tem que andar na regra a maioria dos dias. Porque o que as pessoas fazem é assim, ó. Um dia eu como doce, outro dia eu como pão, no outro refrigerante, no outro bebida alcoólica. Ou seja, você tem exceções todos os dias, né? Então, a primeira coisa é aprender a comer comida de verdade na maior parte do tempo. A segunda coisa, tirar os intervalos. Então, se você é uma pessoa que come de 3 em 3 horas, passar a comer 3 vezes ao dia só. Café da manhã, almoço e janta. Pronto, André, já estou comendo comida de verdade, já estou comendo 3 vezes ao dia. Então, agora vamos começar a fazer jejum. E a melhor maneira de fazer jejum, mais fácil, é tirar ou o café da manhã ou o jantar. Porque daí você tem a noite ali para contar, né? Então, por exemplo, se você jantar às 18 horas e for almoçar ao meio-dia do outro dia, você já vai ter 18 horas de jejum, que é um ótimo jejum, tá? Jejum, tem gente que fala assim para mim, eu faço jejum de 12 horas. 12 horas não é jejum. Jejum a partir de 16, 18 horas. Uhum. Tá, já tô ótima, tô jejuadora 16, 18 horas todo dia. Aí você vai fazer de 24, de 72, eu já fiz de 5 dias. Algumas vezes, quero fazer de 7 agora. São jejuns mais longos para quê? Justamente para dar um reset no seu sistema imunológico e no rejuvenescimento como um todo, tá? Então, é esse caminhar aí. Também não precisa fazer todo dia, né? É dar o primeiro passo e as pessoas se surpreendem, porque elas começam a se sentir tão bem no jejum, com muito mais energia. Quem começa a fazer jejum não larga mais o jejum, porque é melhor. Eu observo que dá, inclusive, uma clareza mental. Clareza mental, energia. Todo mundo fala assim, eu sou magro, não posso fazer jejum. Eu nunca emagreci com jejum, nem 1 quilo, porque eu nunca fui gorda. E eu faço jejum há muitos anos. Só emagrece com jejum quem tem resistência insulínica. Por quê? Porque ele está gordinho, porque tem resistência insulínica. O jejum trata a resistência insulínica, ele aprende a queimar gordura de novo, ele emagrece com jejum. Entende? As magrelinhas de plantão aqui, então, podem jejuar tranquilamente. Pode jejuar. E essa magrelinha tem que fazer uma bioimpedância para ver onde está esse peso, qual que é o percentual dessa gordura. Porque tem muita gente que é falso magro. Né? Você tá bem, você tá magro, mas quando você vai ver lá, cadê o músculo? Que é uma coisa importantíssima nesse assunto de longevidade. Que eu costumo dizer que quem envelhece com uma boa massa muscular fez uma aposentadoria fisiológica. Você vai se sair bem das doenças ali, porque o músculo é uma glândula que produz um monte de citocinas anti-inflamatórias, geroprotetores, modula vias metabólicas da longevidade e tudo mais. A gordura é o contrário, principalmente a visceral, que é aquela que a gente não enxerga, que está lá dentro do abdômen, né? Ela já é uma gordura ao contrário, ela produz inflamação, estresse oxidativo, essa coisa toda.